Se você sempre teve a curiosidade de saber como exportar um modelo de Machine Learning a partir do Jupyter Notebook para que ele seja disponibilizado através de um Web API para outras aplicações consumirem, essa aula é para você. Aqui nessa aula veremos passo a passo como que a gente persiste um modelo de Machine Learning em disco e como que a gente disponibiliza esse modelo através de um Web API para outra aplicação web fazer o consumo. Então vem comigo para a tela do computador. Então, pessoal, qual o primeiro passo que a gente fará aqui? Eu já vou assumir nessa aula que a gente já fez toda a parte de carga dos dados, de análise, de preparação, de treinamento e geração do nosso modelo de Machine Learning, e a gente vai focar nessa aula basicamente no processo de persistência do modelo de Machine Learning em disco, e a gente vai ver como que a gente coloca esse modelo para funcionar em um Web API, tá bom? Então, já estou com o meu Jupyter Notebook aberto aqui, eu já assumi que você já fez todas as etapas anteriores, até porque você está acostumado a assistir as nossas aulas aqui, parte do zero, desde a carga dos dados até a geração e análise dos resultados do modelo. Então, vou focar nessa única parte agora, que é da persistência do modelo. Então, estou com o notebook aberto aqui, vou voltar para a gente se situar. Eu passo aqui pelas etapas de carga dos dados, eu tenho uma base de dados aqui que basicamente eu quero tentar predizer o valor se um determinado empréstimo será concedido ou não. Tá? Então, tem informações aqui sobre o sexo, informações se a pessoa é casada, número de dependentes, educação, se ela trabalha por conta própria ou não. Tá? Então, a base de dados com esses dados sociais. Tá bom? A base de dados bem pequena, de exemplos, de 614 registros, bem pequena mesmo. Tá? Então, passei aqui pela parte de reamostragem dos dados. Fiz toda a parte de check de missing values, ou seja, eu verifiquei se tem registros faltantes, preenchi esses registros, né, nesse bloco de código aqui, eu preencho cada um dos registros, não vou executar mais uma vez, tá? Eu checo esses valores de missing values, então já resolvi, você pode perceber que todos os atributos aqui eu estou com valor 0, tá bom? Então, estou passando por todas as etapas de um projeto envolvendo Data Science mesmo. Então, depois que eu fiz a parte de preenchimento de valores missing, eu faço transformação dos dados categóricos, utilizando o Lab Encoding, utilizando técnicas de transformação dos dados, dropo alguns registros que não são interessantes, bom? Seleciono o melhor classificador utilizando Pipeline, utilizando Grid Search, que não vou mostrar aqui também. E por fim, eu escolhi trabalhar com o classificador Random Forest, que é o nosso classificador de Machine Learning aqui, que atuou melhor para esse cenário. Então, faço toda a parte de instanciar o distanciamento do algoritmo Random Forest, faço a parte de treino e separação dos dados de treino e teste, todo o processamento normal de um projeto envolvendo Data Science. Faço análise de métricas e, por fim, é onde que a gente vai começar a partir de agora nessa aula, eu faço a persistência desse modelo de Machine Learning para o disco. Então, estou simulando aqui um ambiente onde a gente está fazendo a persistência de um modelo de Machine Learning. Você já fez um trabalho e agora você precisa disponibilizar esse modelo de Machine Learning para uma API consumir esse modelo e disponibilizar para outras aplicações. Tá? Existem outras formas de disponibilizar o seu modelo de Machine Learning em produção, mas essa utilizando uma Web API é a forma muito simples, muito convencional, muito utilizada e que permite uma maior integração, de forma que a aplicação na ponta, seja ela uma aplicação web ou um aplicativo mobile, consegue consumir uma Web API de forma natural, tá bom? Então a gente vai disponibilizar, eu vou mostrar aqui o código dessa Web API, que é super simples, que ela simplesmente consome esse modelo e disponibiliza para que determinada aplicação ou app consiga consumir esse modelo passando os dados e tratando o retorno. Então, o primeiro passo é eu tirar o meu modelo de Machine Learning aqui do Jupyter. Né? Eu já fiz toda a parte de análise, já fiz toda a parte de preparação, gerei o meu modelo e agora eu tenho que tirar ele do Jupyter. E uma das ferramentas disponíveis para a gente fazer isso é a ferramenta JobLib. Com essa ferramenta JobLib, a gente consegue fazer um dump. A gente consegue persistir esse objeto em memória para um objeto em disco. Olha que legal. A gente consegue utilizar o JobLib para pegar o nosso modelo que a gente está trabalhando com ele em memória aqui no Jupyter Notebook e persisti-lo para o disco. Tá? De forma que a gente consiga utilizar isso em nenhum outro servidor, em nenhum outro ambiente, disponibilizar para uma outra aplicação, como a gente vai ver na prática. Então, para a gente trabalhar com o JobLib, inicialmente eu tenho que fazer a importação dessa ferramenta. Essa ferramenta está no pacote externos da Scikit-Learn. Então, para isso, eu vou chamar aqui from Scikit-Learn externos, import JobLib. Eu vou importar o JobLib, que é a ferramenta que a gente consegue fazer essa persistência. E logo em seguida, uma vez que eu importei o JobLib, agora eu preciso chamar o método dump
para fazer o dump, literalmente, do meu objeto em memória, que é o meu classificador de machine learning, para um objeto em disco, que eu chamei de model.pkl. Então, o que eu estou passando para o primeiro parâmetro para o método dump? Estou chamando o meu estimate, ou seja, o meu objeto, que é o meu classificador de machine learning, em memória, que é o meu estimator, chamado CLF-RF, que é a abreviatura de Randall Forest. E eu estou passando como segundo parâmetro o nome do meu objeto que será persistido em disco, que é o model.pkl. Então, simples assim, eu faço a persistência, vou executar aqui Ctrl Enter. Eu fiz a persistência do meu modelo em disco. Então, gerei o arquivo lá, model.pkl. Se eu voltar aqui na seção de files aqui do Google Colab, eu tenho lá o arquivo model.pkl aqui no ambiente do Google Colab. Então, ou seja, persistir o meu modelo para o disco. Tá lá. Já tirei aqui do Jupyter e está no meu disco. No meu caso aqui está no ambiente na nuvem. Eu vou fazer o download desse arquivo, tá bom? Então, gerei o meu arquivo model.pkl. Você dá um ls aqui, ó, para me ver esses arquivos no disco mesmo do servidor, no caso do Colab aqui. Eu tenho lá o arquivo model.pkl e o diretório sample data, tá bom? Beleza. Então, agora, assumindo que eu fiz o download desse arquivo, tá? Simplesmente eu faço, como que eu faço o download? Simplesmente seleciono aqui com o botão direito, seleciono o menu download. Ele vai baixar para o meu computador. Eu já fiz isso, né? Já executei previamente aqui na aula. Então, assumindo que eu fiz o download do meu modelo, ele tá, meu modelo está em disco. Deixa eu voltando aqui. Meu modelo está em disco. O processo contrário é eu enviar esse modelo para um ambiente de produção, se for ser cenário, ou passar para um novo servidor, alguma coisa do tipo, e fazer a carga desse modelo em memória, para a gente continuar trabalhando, seja através de um Web API, ou seja, se você queira pegar esse modelo já treinado e continuar trabalhando com ele, analisando os resultados, utilizá-lo de alguma forma também no Jupyter Notebook. Então, para isso, você precisa fazer a carga desse modelo, agora a partir do disco para a memória, o processo inverso. E para isso, a gente também usa JobLib com o método load. Então, vou exemplificar aqui para você. E esse processo é o mesmo do que a gente fará lá na Web API, utilizando o script Python. Tá? Então, vou chamar o JobLib, vou chamar o método load, que eu quero fazer agora o processo inverso, carregar do disco, que é o meu modelo que eu acabei de persistir, do disco para a memória, e salvar na variável model. Então, para isso, eu chamei o método load, passei o arquivo model.pkl e vou salvar na minha variável model, que, como vocês vão ver, é o meu modelo de machine learning normalmente, como a gente já está acostumado a trabalhar com ele aqui no Jupyter Notebook. É um modelo de machine learning utilizando a scikit-learn, que é o nosso framework de machine learning. Então, para isso, para a gente verificar que é um modelo de machine learning normal mesmo, a gente vai verificar os atributos do modelo. Então, executando esse comando print aqui, observe que eu estou chamando aqui os parâmetros model.class, para me mostrar as classes que o meu modelo foi treinado, model.nestimators, que no meu caso aqui utilizando o Randall Forest, significa o parâmetro que mostra quantas árvores foram utilizadas para treinar esse modelo de Randall Forest, e o atributo base estimator, que é o estimator base, né, daquele modelo, que no meu caso aqui é um decision tree, que é um conjunto de árvores de decisão, que é o Randall Forest. Então, para isso, eu tenho aqui as classes. Meu modelo foi treinado com as classes 0 e 1, as classes é o modelo binário. Eu tenho 100 estimators, ou seja, a minha floresta é composta de 100 árvores. E no meu base estimator, ou seja, o meu algoritmo base, que é implementado no Randall Forest aqui, é o Decision Tree Classify. Então, ou seja, tem todos os atributos de um modelo de machine learning normalmente quando a gente está trabalhando com a scikit-learn e você já está habituado. Tá, uma vez que eu carreguei o meu modelo, já verifiquei os atributos, o meu modelo está correto, eu verificando o meu dataset aqui, o dataset que foi treinado nesse modelo tem algumas features, muitas eu já excluí elas no processo anteriormente de análise e preparação dos dados, simplesmente uma análise para a gente situar. Agora eu posso fazer um teste de classificação, ou seja, eu estou simulando que eu já fiz o treinamento e geração do meu modelo de machine learning, e agora chegou um novo dado, um conjunto de testes que eu quero fazer a predição desse novo modelo. Então, para isso, para fazer um teste de classificação simples, eu simplesmente gerei alguns dados aqui aleatórios utilizando uma estrutura de array, passei os dados aqui para a variável teste e agora eu posso executar o método predict, que a gente está habituado a usar para saber qual a predição que esse modelo vai dar para esse novo conjunto de testes. Então, executando o método predict, é o mesmo método que a gente está acostumado a trabalhar, eu tenho o valor que o meu modelo fez a predição para esse conjunto de teste, para essa instância de teste, para essa amostra de teste, com valor de 1, tá bom? E também, de forma
natural, que a gente já está acostumado a trabalhar também com o método predict-proba, que nos retorna a probabilidade de uma determinada predição, ou seja, a probabilidade dessa predição, dessa amostra ser de uma determinada classe. Então, para a amostra, para a primeira classe, ela teve a probabilidade de 0,47% e para a segunda 0,53%. Então, passamos aqui pela etapa de persistência, de carga e de avaliação, testes básicos do nosso modelo de Machine Learning. E agora eu vou mostrar para vocês como que a gente pega esse modelo de Machine Learning e faz uma Web API para disponibilizar esse modelo para outras aplicações. Então, para isso, a gente primeiro vai conhecer o código da Web API, que é super simples. Eu já abri ele aqui no meu Jupyter Notebook e eu vou disponibilizar para você no arquivo zip dessa aula, tá bom? E é um arquivo super simples, é um script super simples. Que o que a gente faz aqui é, primeiro passo, importar as minhas bibliotecas, né? Estou trabalhando com a biblioteca NumPy, estou trabalhando com a biblioteca OS, que é a biblioteca nativa do Python, para a manipulação do sistema operacional. Estou trabalhando com a biblioteca scikit-learn. Por quê? Porque aqui eu tenho que fazer a importação do JobLib, como eu fiz no meu Jupyter Notebook, concorda? E da mesma forma. E o que é diferente aqui é a biblioteca Flask, que é uma biblioteca para a gente criar aplicações web utilizando o Python. Então, com a biblioteca Flask, a gente consegue criar micro servidores de aplicação, a gente consegue criar páginas, requisições, rotas, e consegue fazer até aplicações web completas utilizando o Flask, que é um framework de aplicação web. Então, uma vez que eu vou usar o Flask para poder criar meu servidor de aplicação e disponibilizar a minha API, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que inicializar a minha aplicação aqui, né, com essa linha de código. Eu vou fazer o seguinte, e o próximo passo é eu fazer a carga do meu modelo, ou seja, eu vou carregar o meu modelo em disco para a memória da minha aplicação web, para a memória da minha API, para ela ser disponibilizada para o consumo de outras aplicações. Então, para isso eu vou executar o método joblib.load, chamando o meu modelo que eu armazenei no diretório model, nessa estrutura que eu tenho aqui. Tá bom? Então, armazenei também na variável chamada model, igualzinho, mesmo comando que a gente fez lá no Jupyter Notebook. E a partir desse momento é o seguinte, eu vou entrar nas rotas da aplicação. Eu tenho a rota DisplayGui, que é simplesmente para renderizar um template HTML, que você vai conhecer logo em seguida. E eu tenho a rota verificar, como é uma aplicação muito simples, que ela simplesmente vai receber uma requisição. Ela vai coletar os dados a partir do meu request, ou seja, a partir do formulário que foi disponibilizado essa requisição. Então, eu coletando os dados, eu componho as minhas variáveis e eu vou simplesmente compor essas variáveis em uma amostra de teste e fazer a predição do meu modelo. Super tranquilo. Então, eu chamei essa rota de verificar. Poderia ser predizer, poderia ser qualquer nome que melhor se assemelha com a sua demanda, né? E para isso eu chamei uma função chamada verificar, que ela simplesmente faz o seguinte, ela pega os dados a partir da requisição web que eu estou recebendo. Então, eu pego a informação de sexo, que foi marcado no meu checkbox da aplicação, que na verdade é um grid, né? Grid ou radio button. Ele pega as informações de dependentes, do estado civil, que eu armazenei a variável casado, trabalho por conta própria, rendimento, ou seja, todos os atributos que o meu modelo foi treinado para trabalhar. Tá? Então, que foi treinado através do meu data frame para o meu modelo trabalhar. Então, uma vez que eu mapeei todos os meus atributos aqui, eu estou criando um array NumPy a partir com os dados, igualzinho a gente fez anteriormente no Jupyter Notebook, armazenei na minha variável teste e, por fim, eu faço a predição. Como? Através do método predict. Por quê? Porque eu fiz a carga do meu modelo do disco para a memória e com isso eu tenho todos os métodos que eu já trabalho com ele lá no ambiente Jupyter Notebook normalmente. Faço a predição utilizando o método predict da minha instância de teste e renderizo aqui, chamo novamente o template HTML para renderizar o valor da classe para me mostrar na aplicação qual que foi o retorno do modelo, tá bom? Então é um Web API que simula uma pequena aplicação super simples. Na verdade, eu tenho a aplicação e o Web API rodando no mesmo código, que é simplesmente a aplicação esse template HTML, esse código HTML que eu faço esse mapeamento entre os objetos HTML para as minhas variáveis e logo em seguida faço a predição utilizando o meu modelo. Então, de forma super simples. Uma vez que eu tenho o meu código criado, tenho a minha Web API criada, o próximo passo é eu executar a minha aplicação, é subir a minha aplicação e a gente fazer o teste na prática. Então, para isso, eu vou simplesmente eu vou abrir o meu terminal, vou escrever, eu vou chamar o executável do Python,
e vou chamar o meu script, que é a minha web API, que é o meu src.py. Quando eu faço a execução desse script, o que o Python vai fazer para a gente é subir essa aplicação. Então, olha, observe, retornou para mim aqui o warning, a questão de versões aqui das bibliotecas, fazendo o warning aqui da biblioteca da Scikit-Learn, a versão do Scikit-Learn. Logo em seguida, ele já me mostra aqui, ó, servindo Flask App SRC. E me mostra que essa aplicação está rodando no meu endereço localhost, ou seja, localmente no meu servidor, no meu caso aqui no meu computador, utilizando a porta 5500. Então, ela já está no ar, a minha aplicação já está executando. E agora, eu vou executá-la, eu vou chamar ela aqui no browser para a gente fazer um teste. Então, como que eu vou fazer? Localhost 2.5500, que é a porta que eu configurei na minha web API para ela operar. Então, quando eu executo, tá lá, a minha aplicação foi renderizada. Então, essa aplicação ela tem alguns campos, ou seja, alguns inputs, né, alguns dados para o usuário fazer a seleção e fazer a entrada de dados, e ela consome o meu modelo dá uma predição, ou seja, retorna há um retorno que o modelo entrega para o usuário, e eu vou renderizar na tela a partir de uma determinada imagem para ficar didático. Mas isso poderia ser, a partir do retorno do meu modelo, tomar uma decisão, a partir do retorno do meu modelo, eu inicializar um novo fluxo, a partir do retorno do meu modelo, poderia persistir um dado no banco de dados, enfim. Isso vai depender da sua regra de negócio e da sua necessidade. Tá? Esse aqui é simplesmente um exemplo para você ver como que você pode disponibilizar um modelo de Machine Learning em produção através de uma Web API. Tá bom? Então, para a gente fazer um teste aqui de previsão de empréstimo, o cenário é o seguinte: eu tenho um determinado pedido de empréstimo e eu tenho que consultar o meu modelo de Machine Learning para ver se esse empréstimo será concedido ou não. Beleza? Então, tem primeiro uma variável que eu quero saber o sexo da pessoa, vou fazer um exemplo aqui, sexo feminino, número de dependentes, vou colocar 2, simulando que essa pessoa tem 2 filhos, por exemplo. Casado, vou colocar sim, né, uma pessoa casada. Educação, eu tenho as opções graduado e não graduado, vou marcar graduado. Trabalho por conta própria, vou falar que não. Qual que é o rendimento dessa pessoa? Vou especificar aqui o valor de R$2.000. Né, seria aqui nesse campo caberia uma filtragem bacana, especificando as casas decimais. Isso aqui já é uma necessidade, uma demanda da aplicação, tá bom? E o valor de empréstimo que essa pessoa está solicitando. Ela está solicitando, no meu exemplo aqui, um valor de R$800. E eu vou consultar o meu modelo de Machine Learning para saber se esse valor de empréstimo será concedido ou não. Tá? O meu modelo foi treinado, baseado nas boas práticas, baseado no histórico de dados. E você, como cientista de dados, fez um trabalho sensacional. Então, vamos lá. Próximo passo é eu clicar no botão verificar. Então, tá lá. O que aconteceu aqui? Eu preenchi os dados e cliquei no botão verificar. Quando eu clico no botão verificar, eu faço uma requisição na minha Web API, que consome o meu modelo de Machine Learning, pega o resultado do meu modelo e renderiza para mim uma imagem. Com a imagem de denies, que a palavra deny significa que o meu modelo foi negado, né? Trouxe na classe, se não me engano, é a classe 0 ou A1, não sei ao certo agora, mas uma das classes que significa que meu modelo foi negado, baseado nesses dados que eu entrei. E se o modelo tivesse sido aprovado, eu iria renderizar a imagem approve, tá bom? Então, uma vez que a gente executou, a gente consegue olhar aqui, ó, no nosso servidor, o que chegou lá do outro lado, né? Como que chegou a requisição para o meu modelo de Machine Learning. Então, chegou para ele a requisição, que eu fiz a impressão aqui, ó, dados de teste, tá? Chegou a requisição do tipo GET, teve o valor de 200, ou seja, essa requisição foi atendida. Eu imprimi aqui para a gente verificar os dados. Dados de teste, o sexo com valor igual a 0, ou seja, o sexo feminino, o valor igual a 0. Número de dependentes, que foi o valor de dependentes que eu informei no campo número de dependentes igual a 2. Casado igual a 1, ou seja, um valor binário, né? Sim corresponde a 1, não corresponde a 0. Educação, sim. Educação, valor de 1, que corresponde a graduado, que foi o que eu setei aqui. Trabalho conta própria, valor 0. Rendimento, 2.000. E o valor de empréstimo, 800. Ou seja, eu fiz uma solicitação de fazer um empréstimo valor de R$800, só que meu rendimento é R$2.000. E o meu modelo falou, a classe predita é 0, ou seja, foi negado o meu empréstimo, tá bom? E agora, vamos fazer mais um teste, para a gente entender aqui, para ver se a gente consegue conceber o empréstimo. Vamos fazer o mesmo, vou mudar só uma variável, vou colocar aqui a requisição de empréstimo agora também é do sexo feminino, vou falar que essa pessoa tem 2 dependentes.
Casada, vou manter que sim. Graduação também, ela tem graduação. Trabalho por conta própria, não. Só que agora eu vou aumentar bem o rendimento dela. Em vez de ser R$ 2.000, eu vou colocar o valor de 10.000. E vou conceber, vou solicitar, né, o valor de empréstimo de R$ 800. Vou mandar verificar. Tá lá. Agora, meu modelo já concebeu o empréstimo. Falou que essa requisição foi aprovada. Se a gente verificar aqui novamente o retorno, a gente tem os mesmos dados. Sexo com valor igual a 0, número de dependentes 2, casado 1, educação 1, trabalho conta própria 0, rendimento 10.000, agora o que mudou foi simplesmente isso, rendimento 10.000, valor de empréstimo 800. E a diferença é que a classe predita igual a 1, ou seja, então faço simplesmente um teste. Se for da classe igual a 0, meu modelo negou esse pedido. Se for 1, meu modelo concebeu esse pedido. Essa é basicamente um exemplo de como você consegue disponibilizar uma web API para ser consumida por uma aplicação. Nesse exemplo aqui é uma aplicação web super simples, poderia ser um app, poderia ser uma outra aplicação que faz o consumo desse modelo via web API, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aula e qualquer dúvida, deixe um comentário aqui abaixo e não esqueça de curtir aqui a aula também, assine o canal do YouTube para a gente entregar cada vez mais conteúdos relevantes e também participe do nosso canal no Telegram para poder pegar todo o material dessa aula, desde o Jupyter Notebook, a base de dados utilizada e também o código dessa Web API que com certeza vai te dar um norte para você implementar a sua e já obter os resultados. Um grande abraço e até mais.